Meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, quero, na data de hoje, fazer uma comunicação muito séria para meus amigos e minhas amigas e para o povo de Juiz de Fora em geral. E se houver alguém de outras cidades que queira tomar conhecimento do que eu vou falar, eu quero revelar certas coisas que realmente o povo tem direito de saber. Fiquei ciente agora mesmo, através da fala de um funcionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que no próximo dia 10, daqui a uma semana, está programada a minha colocação em disponibilidade compulsória. E vai começar mais outro processo contra mim nessa mesma data. Então, até falei com esse funcionário em tom de brincadeira, porque ele não tem nada a ver com isso, que talvez eu seja o juiz mais processado de Minas Gerais. Então, quando justamente chegou a época da minha promoção por antiguidade para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, justamente nessa época, apareceram dois processos administrativos contra a minha pessoa e surgiu agora mais um outro que deve começar daqui a uma semana. Nesses dois primeiros a que me referi, as acusações são tão absurdas que o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva, que foi o relator e é o único que sabe, que estudou a fundo os dois casos, tanto que ele veio aqui para a produção de provas, é o único que sabe a verdade, pediu o arquivamento nos dois casos. É o único. Nós sabemos que quem coleta as provas é que realmente conhece o processo. Tanto é verdade que existe a ideia da identidade física do juiz, aquele juiz que preside a audiência de instrução e julgamento é que tem que dar a sentença. Isso é uma realidade porque é o juiz que tomou contato com as provas e o relator que ouviu as testemunhas, que ouviu todas as pessoas que quiseram falar contra ou a favor, ele pediu o arquivamento nesses dois casos. E no primeiro caso, foi votada por maioria a minha censura, e no segundo caso, houve 9 ou 10 votos pela minha disponibilidade, sendo que ele pediu o arquivamento. E agora, daqui a uma semana,
já está programada a continuidade da votação e com mais 3 ou 4 votos eu estarei em disponibilidade. Então, além disso, vai começar mais um processo e na certa que a pena deve ser a aposentadoria. Agora eu vou explicar para vocês o que está por trás disso tudo. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre falei olhando de frente para as pessoas. Eu comecei como juiz na comarca de Bicas e daí a uma semana apareceu um advogado querendo conversar comigo e queria saber se eu era a favor da adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. Esse advogado chama-se Geraldo Vitral Couto. Queria conversar comigo fora do horário do expediente. Eu falei que não conversava fora do horário do expediente, então ele foi lá saber o que eu achava de adoções de crianças brasileiras por casais estrangeiros. Eu disse que teria que analisar cada caso. E daí a poucos dias apareceu um caso de uma adoção de uma criança brasileira por um casal francês. Eu analisei o caso, faltava um dos requisitos legais. Eu julguei improcedente o pedido. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mudou a minha decisão e concedeu a guarda dessa criança para o casal francês, sendo que a guarda não era permitida. Teria que haver a adoção ou coisa nenhuma. Depois eu vim a saber, através da minha amiga Lair Loures, esposa do desembargador José da Costa Loures, que havia um tráfico de bebês brasileiros para extração de órgãos em favor de crianças francesas. A partir daí começou a perseguição contra a minha pessoa. A partir daí começou. E até hoje, com 33 anos de magistratura, eu tenho agido de forma honesta. Eu sou o único juiz, talvez, do Brasil que tenha um único imóvel de moradia, um apartamento de 2 quartos. E isso tem a minha postura firme e honesta e a favor da verdade. Tem desagradado a muita gente. Aqui em Juiz de Fora, eu decidi na segunda vara civil centenas de casos a favor dos consumidores em que planos de saúde queriam negar pedidos que eu entendia injustos contra pessoas doentes, com câncer, pessoas necessitadas de cirurgia e outros casos gravíssimos, como crianças autistas. Eu decidi centenas e centenas de casos e salvei muitas vidas.
inclusive até de um juiz trabalhista que estava com tumor na cabeça, com câncer na cabeça, e eu determinei que o plano pagasse o medicamento para ele, que, se não me engano, cada caixa custava 30 ou 40 mil reais. E fui obrigado a sair da segunda vara civil. Fui obrigado a sair. E transferi-me, aparentemente a pedido, para a primeira vara de família, onde detectei e comuniquei à Polícia Federal sobre uma máfia de curatelas. Máfia de curatelas. Perícias falsas. Interesses de clínicas daqui de Juiz de Fora e de asilos aparentemente de cunho filantrópico. Tudo isso, meus amigos e minhas amigas, está por trás dessa minha disponibilidade compulsória e posteriormente da aposentadoria compulsória. As pessoas do povo têm que saber que os juízes honestos são perseguidos. Eu conheço casos de vários juízes punidos por serem honestos e defenderem o povo e aplicarem o direito sem favorecerem os poderosos. Esta minha fala de hoje é a antecipação daquilo que ocorrerá daqui a uma semana. Eu, sinceramente, meus amigos e minhas amigas, me considero em paz com a minha consciência, porque eu sou concursado, passei em segundo lugar no concurso para juiz, sou juiz há 33 anos, demonstrei através da minha história que estou honrando a minha tradição paterna. Antônio de Arruda Marques, que foi meu pai, foi aposentado pelo AI-5 em 10 de fevereiro de 1969. E o filho dele, que sou eu, Luiz Guilherme Marques, estarei sendo colocado em disponibilidade no dia 10 de fevereiro de 2021. Vejam como a história se repete, como se diz popularmente. 10 de fevereiro, Antônio de Arruda Marques, que não aceitava ingerências do general Itiberê Gouveia do Amaral, que era comandante da 4ª Região Militar, e Antônio de Arruda Marques, juiz concursado, não aceitou ordem nenhuma do general para condenar pessoas inocentes que interessavam ao governo militar da época. E o filho dele agora não aceita interferência de ninguém para julgar na segunda vara civil a favor de planos de saúde contra a lei, prejudicando pessoas doentes. E agora, na primeira vara de família, não aceita perícias falsas
que eu detectei em número de 6 perícias falsas. E não aceita de pessoas sadias serem interditadas para favorecer parentes desonestos. Vejam, meus amigos e minhas amigas, como é a vida. Antônio de Arruda Marques, antes de falecer, chamou o seu amigo Gilberto Pontes de Andrade e lhe falou: Gilberto, eu não vou durar muito e quero que você oriente o Luiz Guilherme para continuar a minha missão, que eu não vou ter condições de terminar. O nosso querido, saudoso Gilberto Pontes de Andrade me falou isso. Eu nunca tinha pensado em estudar direito. Estudei direito e hoje completo a minha missão na Justiça de Minas Gerais. No dia 10 de fevereiro, próximo, daqui a uma semana, parecendo uma fatalidade divina, terminarei a minha missão. Eu tenho pena das partes e dos advogados que defendem seus clientes contra as injustiças. Eu tenho certeza de ter feito justiça em todos os casos que passaram pelas minhas mãos. Quem vai continuar na primeira vara de família eu não sei. E também não sei se as injustiças voltarão a acontecer. Com a minha atuação, muita gente não foi interditada injustamente. Eu não vou falar os números de ações de curatela que eu julguei improcedentes. Pedidos de curatela contra pessoas que são sadias para seus parentes se apropriarem dos seus proventos, das suas aposentadorias ou pensões, ou do seu patrimônio. Eu determinei que em todos os casos fossem os curadores intimados para prestarem contas. São mais de 600 casos. E apenas foram intimados cerca de 110, 120. As injustiças vão continuar acontecendo. Coitado de quem é interditado. E coitado de quem é advogado, que não sei o que acontecerá. Meus amigos e minhas amigas, a verdade tem que ser dita, doa a quem doer e dê no que der. Eu garanto que Antônio de Arruda Marques, onde estiver, vai ficar satisfeito e orgulhoso do seu filho ter continuado a sua missão de fazer justiça, de impedir que pessoas inocentes paguem pela truculência de certas autoridades. Antônio de Arruda Marques viu pessoas sendo torturadas para confessarem crimes que não praticaram.
havia sim a tortura, e ele votava pela absolvição ou pelo arquivamento de inquéritos, e isso causou a aposentadoria punitiva. E Luiz Guilherme Marques não permite que pessoas indefesas sejam trucidadas pelas autoridades injustas. Assim é, assim será. Eu levarei sempre todas essas injustiças que estão praticando contra mim, estou já levando, já denunciei o órgão especial ao Conselho Nacional de Justiça. Já denunciei. Está lá nas mãos do relator no CNJ. Nada vai ficar de graça. Cada um vai responder por si. A punição de quem é justo, de quem cumpre a lei, de quem é o único juiz pobre do Brasil. Eu vivo do meu salário e ainda pago pensão para 2 filhas. Meus amigos e minhas amigas, vejam como a história se repete. Feliz daquele que pode falar o que eu estou falando. Feliz daquele que pode enfrentar o tribunal da verdade, que é o tribunal de Deus. Nunca vendi sentença, nunca fraudei a lei. Por isso, meus amigos e minhas amigas, sou um juiz pobre. Este meu apartamento deve valer uns 300 mil reais. E é a única coisa que eu tenho, mas ando de cabeça erguida e só me ajoelho para rezar. Rezar a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. E não cairei. Atualmente, felizmente, existe o Conselho Nacional de Justiça para corrigir as perseguições, as injustiças que são cometidas pelos tribunais. Ajuizei no CNJ 2 processos contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E falo aqui de peito aberto. O direito de defesa é sagrado, e assim eu levarei outras que acontecerem ao CNJ. É o que eu tenho para dizer para o povo de Juiz de Fora e meus amigos advogados. Eu digo a vocês que sinceramente fico penalizado por vocês e pelas partes que vão deixar de ter um amigo para ouvi-los e para decidir na hora os seus requerimentos justos.